Determinamos, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, esteja sobre esse lugar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, não lutamos, Senhor, contra carne e sangue, Senhor, mas contra principados e potestades. Mas estamos aqui para declarar, Senhor, que os Teus anjos estão ao derredor, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, vai ser ministrada, que a Tua filha, Senhor, vai receber poder, Senhor, que vem do céu. Não que é dela, Senhor, mas sim que vem do céu. Estamos, Senhor, com o nosso coração aberto, Senhor, para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Se paz seja convosco. Eu não sei como foi a tua semana, mas foi uma semana de guerra. Graças a Deus que chegamos aqui. Aleluia. E só pela misericórdia de Deus. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ministrar aqui hoje. Como eu disse ontem, é uma honra e eu estou cheio de temor do Senhor. Porque a pastora estava falando de todas as cidades aqui representadas. Segunda passada tinha 8 cidades diferentes no culto lá. Há uns dias atrás nós tínhamos 8 estados diferentes representados no mesmo culto. Eu fiquei muito impressionada que tantas pessoas de outros estados estavam vindo mediante aquilo que Deus tem falado sobre o Rio Grande do Sul. Eu quero glorificar a Deus porque o que Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Aleluia. Glória a Deus por ver pastores que eu conheço, que eu respeito aqui. Essa semana foi tão difícil que nem mensagem eu conseguia responder. Já vou até pedir perdão que tem algumas pessoas aqui que me mandaram mensagem essa semana, nem isso eu não conseguia responder, do tamanho da luta. Mas hoje à tarde eu estava lá na sala e eu senti uma tristeza tão grande, mas uma tristeza de morte, uma coisa. E eu falei, o que é isso daí, Deus? Alguém que eu amo vai morrer. E o Senhor falou assim para mim, o meu espírito está triste. Eu falei, por quê, Senhor? Aí Deus falou um negócio comigo, eu falei, tomara que Deus não mande falar isso aí lá. Aí eu sentei do lado do homem e ele falou, fala tudo que Deus mandar tu falar. Eu falei, pronto, barbaridade. Então o Senhor falava comigo assim hoje à tarde, que, bem assim, que bom se os homens buscassem a minha presença como buscam pregar nesse altar que tu vai pregar hoje. E eu me desesperei, porque eu sei que existe aqui pessoas muito mais capacitadas para pregar aqui. E eu vou dizer uma coisa que eu tenho dito onde eu estou indo, que toda a glória, que nós tenhamos o cuidado sempre de devolver toda a honra e toda a glória por tudo que Deus faz ou deixa de fazer para Ele, porque Ele é o único que merece. Mas o Senhor, a tristeza que eu sentia, vai chegando perto do congresso aqui, Deus começa a falar comigo sobre esse congresso. Sangue de Jesus tem poder. E aí o Senhor falou comigo que a tristeza que o Espírito Santo estava sentindo hoje é porque quem dera que os homens buscassem a presença de Deus assim como buscam pregar nesse altar. Tem muitos homens e infelizmente agora algumas mulheres que têm buscado mais altares do que a presença. E eu vou dizer para você, não existe altar sem presença. Senão, aleluia, é só um palco. E palco tu monta até dentro de baile funk. Vou dizer de novo, aleluia, não existe altar sem a presença. Andaramanda caia saia, a base bíblica, pastor, é que, aleluia, os profetas de Baal ergueram o altar, aleluia, mas não aconteceu nada lá. Por quê? Porque não tinha a presença do dono do altar. Mas Elias, aleluia, sozinho, quando ele restaura o altar, e a presença é com ele, então, aleluia, vem aquele que pode mudar situações, vidas. E Andaramanda caia saia, vou dizer, tem gente buscando, aleluia, altar. E nessa noite eu já vou começar dizendo para você, busque a presença. Busque a presença, porque a presença de Deus, ela pode te colocar em lugares que o altar não pode te colocar. Andaramanda caia saia. Eu verdadeiramente não sei, aleluia, por que Deus ele fala tanto comigo. Quando vai chegando o congresso ano passado, eu fiquei, meu Deus, eu liguei pro pastor e disse, ele ligou e eu falei assim, eu ia ligar para dizer que eu nem vou pregar lá, porque, aleluia. E hoje quando eu senti aquilo, eu fui orar, e Deus falou assim, há muitos anos atrás, alguns homens fizeram absurdos, verdadeiramente, absurdos, para pregar em Santa Catarina, né? Absurdos. E aí o Senhor me lembrou que um dia me ligaram para mim, ligaram num sábado de manhã e falaram, pastora, dá um jeito de chegar aqui de noite que tu prega hoje aqui. Eu falei, eu não quero pregar aí.
Eu não quero pregar aí porque Deus não falou comigo para mim pregar aí. E hoje eu lembrei disso, e eu vou dizer, eu não sei, né? Eu tenho certeza que isso vai chegar nos ouvidos de quem tem que chegar. Aleluia, busque a presença. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu gostaria muito de ter estado aqui de tarde, mas verdadeiramente não foi uma semana comum. Aleluia. E não deu para mim vir aqui à tarde, mas eu tenho certeza que quem esteve aqui à tarde já recebeu uma porção poderosa da parte de Deus. Aleluia. Eu perguntei assim para o meu marido, Deus me deu essa palavra de tarde, e eu perguntei para ele assim, dentro do carro, você acha que essa palavra é suficientemente boa? E imediatamente o Espírito Santo me corrigiu e falou, toda palavra é boa, porque ela vem de Deus. Então eu espero que essa palavra encontre lugar, não no teu coração, porque teu coração é enganoso. Verdadeiramente, eu espero que essa palavra não encontre lugar no teu coração, mas ela encontre lugar no teu espírito. Porque aquilo que fica registrado no nosso espírito, a dor não mata, a tristeza não abafa, aleluia, as lutas não param, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus encontre lugar no teu espírito para depositar essa palavra hoje no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu estava comentando com o pastor Wagner que tem um pastor lá em Caxias, né, que respeita vocês, graças a Deus. E ele estava contando para nós que uma pastora auxiliar dele pegou um Uber outro dia com a filha, e a filha é uma evangelista. E a filha começou a puxar assunto com o motorista do Uber. E ela notou que o motorista tinha um sotaque estranho, né? E ela perguntou para ele, da onde que o senhor é, né? Aí ele falou, eu sou de Manaus. Aí ela falou, como é que o senhor veio parar aqui? Ele falou assim, nós estávamos orando em Manaus. Nós estávamos orando. E Deus falou que do Rio Grande do Sul vinha um avivamento. E nós largamos tudo lá. E viemos para o Rio Grande do Sul, porque nós queremos o avivamento mais do que ouro e mais do que prata. E Deus está movendo estados inteiros. Aleluia. Outro dia tinha uns 200 pessoas lá no culto. E, aleluia, tem uma menina, a Renata tá aqui, estava lá, e ela tá de prova. Tinha umas 200 pessoas que vieram de outros estados, vieram no culto lá. Eu falei, meu pai, aleluia. Ainda bem que Jesus vem no culto, né? Aleluia. Sabe por quê? Porque tem um avivamento sobre andar amando a casa. Não porque nós somos melhores, porque verdadeiramente nós não somos. Outro dia, nós estávamos num lugar onde tinha muitos estados representados, e eu falei com um pastor que estava lá. Eu falei assim, se o senhor tiver a oportunidade de falar, ele falou, amanhã de manhã. Eu falei, então fala aí, fala no meu nome. Aleluia. Fala em nome, aleluia, do Espírito Santo o seguinte, pede perdão para todos os estados do Brasil, pelos pecados, aleluia, que os gaúchos cometeram contra todos os estados. Pecado de soberba, de arrogância, de achar que era melhor que os outros. Deus não escolheu o Rio Grande do Sul, aleluia, para começar esse grande e poderoso avivamento, aleluia, porque o Rio Grande do Sul é melhor. Ele começou, aleluia, através do Rio Grande do Sul, porque por muitos anos, eu vou dizer de novo, o Rio Grande do Sul não é melhor. O Rio Grande do Sul não é melhor. O Rio Grande do Sul não é melhor. Aleluia. Começou aqui por quê? Porque por muitos anos foi anunciado que aqui era um cemitério de profeta. E o meu Deus, aleluia, eu entendo que Ele ainda é Deus para soprar no vale de ossos sequíssimos e erguer um exército poderoso no nome dEle. E eu entendo que é só por causa disso, aleluia, para mostrar que Ele é Deus para ressuscitar mortos ainda. Pois é, a palavra que Deus me deu se chama a igreja que prepara o corpo para o avivamento. Eu vou dizer de novo, aleluia. O nome da palavra que Deus me deu é, não vou chorar, a igreja que prepara o corpo para o avivamento. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, aleluia. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se dizia Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Aleluia. Em algumas traduções, cheia de boas obras e ofertas que trazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair, a todas pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se.
E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório para toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Nós temos uma filha de 4 anos. E vocês sabem, porque eu já falei isso aqui uma dúzia de vezes. Desde quando ela estava na minha barriga, Deus falou que ela representaria a igreja nova. E ela acordou outro dia, e ela acorda meio misteriosa. Ela acorda com os segredos de Deus. Ela acorda de madrugada, senta e diz assim: temos que orar por tal pessoa. A gente ora, ela vira para o lado e dorme como se estivesse ali. Pastora, pode botar no chão aí. Aí, ela outro dia, ela acordou misteriosa, porque ela ora por essa missão todas as noites. E aí ela acordou misteriosa, estou levando ela para a escola. E ela começou: mamãe, eu quero te dizer que eu vou dar comida para todas as crianças do Medina. Eu quero que você entenda bem que não é as crianças da África, as crianças do Medina, tipo de todos os países. Eu vou dar comida, mamãe. E eu entendi na hora que não era ela falando, mas a igreja nova, a igreja do avivamento, a igreja do arrebatamento, ela vai entender tanto missão, aleluia, que ela não vai pensar 2 vezes. E ela, olha o vocabulário dela: mamãe, eu vou dar comida, elas nunca mais vão ter fome. Eu falei: eu creio. E eu no carro me segurando, porque eu tinha que dirigir, e eu queria falar em língua estranha, mas eu conheço quando eu começo a falar em língua estranha, daí, aleluia. E aí ela começou: eu vou dar casa para eles, mamãe. Eu vou dar, sabe o que eu vou dar para as crianças do Medina? Um shopping, porque eles precisam se divertir. E eu entendi, as crianças, elas precisam ser criança no tempo certo de ser criança, para depois não virar adulto que nunca quer crescer. E aí e ela foi desenrolando o rolo. E ela falou assim: mamãe, eu vou construir escolas para as crianças do Medina. E aí eu falei: tá bom, porque quando a gente vem aqui, ela é meio misteriosa com oferta, então a gente tem que ficar sempre ligado. Antes de sair de casa, ela pegou 4 envelopes, enfiou dentro da mochila dela. E eu fui tirar, porque ela dobrou tudo dobradinho. E ela falou assim: não, esse aí tu deixa que eu vou precisar. Eu vou precisar de todos os envelopes. Eu falei: tá, aleluia. Eu vou dizer de novo, ela tem 4 anos. Não é possível que uma criança de 4 anos seja mais espiritual do que uma igreja de 40. E eu não vou alisar ninguém também hoje, que eu nem tenho tempo para isso daí. Aleluia. Ouça, por favor. Ela está misteriosa com esse negócio de missão. Aleluia. Cada vez que ela vem aqui, ela quer adotar criança. Nós já nem sabemos mais quantos carnês temos. Aleluia. Porque ela tem o entendimento, eu tenho esse entendimento, que a igreja nova vai ser uma igreja missionária, sem imposição, mas com entendimento. Porque esse avivamento vem com entendimento. Aleluia, amém? Eu li com você Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 em diante. E a Bíblia fala que, aleluia, numa cidade chamada Jope. Jope é, aleluia, considerada a cidade mais antiga de Israel. E quando eu fui estudar isso, eu entendi que, aleluia, existe um fundamento antigo, aleluia, que precisa ser preservado para o avivamento. Vou dizer de novo, aleluia. Jope é a cidade mais antiga de Israel. É uma cidade portuária. Aleluia, prego em muitos lugares. E é um problema quando eu vou pregar em cidade portuária por causa dos demônios, né? Cidade portuária tem mais demônio de prostituição que os outros lugares. Mas, aleluia, a Bíblia diz que Jope é uma das cidades consideradas a mais antiga de Israel. Então, aleluia, quando eu estava estudando, o Senhor falou isso comigo, que existe um fundamento antigo que precisa ser preservado para que venha um avivamento. E faz muitos dias que eu tenho falado em Caxias o seguinte: existem milhares de pessoas hoje que querem ser cobertura dos outros. Eu não sei para quê, eu acho que talvez para aparecer, não sei, né? Não quero nem entrar nesse quesito para não ficar bravo, aleluia. Mas é muito difícil tu encontrar pessoas que querem ser fundamento, que querem ser alicerce para o outro crescer. Mas verdadeiramente eu creio numa igreja nova, numa igreja do avivamento, que vai buscar ser alicerce para os outros crescerem. Eu já vou abrir um parênteses aqui, porque eu quero glorificar a Deus de poder estar aqui hoje, no dia do aniversário do pastor Kleber, porque o pastor, ele enche meu coração de esperança quando eu olho para ele. Hoje eu estava pensando, aleluia, Senhor, o que eu posso fazer além de orar por esse homem? E o Senhor falou assim para mim: fala, o que tu pensa a respeito dele? Porque tu é uma profetisa. Quando eu olho para o pastor Kleber, o meu coração se enche de esperança. Por quê? Porque aleluia, nem precisa ser profeta para ver que ele é pastor. E não é qualquer pastor, ele é pastor. Aleluia, a unção pastoral repousa sobre ele. Mas a lealdade com quem ele está servindo aí do lado do pastor Wagner, da pastora Nádia, é inacreditável. É uma coisa tão rara, mas tão rara, que vale mais que ouro.
Então eu vou dizer de novo, aleluia, para um avivamento, existem alicerces antigos que precisam ser preservados. Sabe, o meu pai morreu faz muitos anos, eu não sei porque nos últimos dias eu tenho sentido muita saudade dele, mas muita saudade dele. E eu nunca vi tanto homem chorar no enterro de alguém como no enterro do meu pai. Sabe por quê? Porque meu pai tinha amigos de verdade, amigos antigos, amigos, aleluia, que não era amigo dele pelo que ele podia dar, porque meu pai não era rico de dinheiro, mas o meu pai era rico de generosidade. O meu pai era rico, aleluia, de integridade, de caráter, porque ele era um homem respeitado, desde o homem mais rico da cidade quanto o homem mais pobre da cidade. Meu pai era um homem íntegro, e se ele ensinou alguma coisa que presta para nós, foi integridade e respeito. E semana, não sei que dia que foi, eu fui pregar num lugar e Deus fez um agrado para mim, né? E meu marido perguntou assim: como é que pode isso daí, né? Eu falei: fazer o que se eu sou a menininha do homem? Aí eu tava pensando sobre isso, né? Mas eu tava pensando o seguinte, é que o meu pai sempre me protegeu. E eu entendo que esse negócio de paternidade com meu pai gerou uma confiança em mim com Deus que ninguém pode abalar. E aleluia, e eu entendo que para um avivamento vir, nós precisamos de fundamentos antigos, e a lealdade é um fundamento antigo, o respeito é um fundamento antigo, aleluia, o caráter é um respeito antigo, é um fundamento antigo, andaramanda caia, subri de candarabia sai, aleluia, você tem uma palavra só, é um fundamento antigo, porque hoje eu vejo pessoas, aleluia, que se dizem cristão, mas um dia tem uma palavra, no outro dia já mudaram. Daí eu não sei, eu não sei quem eles estão escutando, com certeza não é Deus, porque Deus não é assim. Eu tenho um amigo meu, aleluia, profeta, e são poucos que eu posso dizer amigo, aleluia, ele disse uma vez para mim: Paula, Deus não é falador. Aí eu fiquei pensando, mas o que ele quer falar, será? Ele falou: esse negócio de Deus falou isso aí na sua maioria é mentira. Porque, aleluia, Deus não é falador, Ele não fica falando, porque Ele tem mais o que fazer. Deus, quando Ele fala, algo acontece, porque no som da sua voz vem uma carga de poder que faz as coisas acontecerem. Estou liberando palavra profética, hein? Aleluia, quando Deus fala algo, andaramanda cai, sai o som da sua voz, vem carregado de poder, andaramanda cai, e produz aquilo para que a palavra foi enviada. E a Bíblia diz que existe em Jope uma mulher. Aleluia, eu sempre falo, aleluia, que quando a Bíblia fala sobre mulher, fala da igreja. Existia uma mulher chamada Dorcas, aleluia, e a Bíblia diz que ela era uma mulher de boas obras, e algumas traduções dizem assim, ela era uma discípula. Se, aleluia, verdadeiramente ela era uma discípula de Jesus Cristo, quer dizer que ela tinha características de Jesus Cristo, e uma das características é que ela cuidava dos pobres, e andaramanda caia saia, ela ofertava na vida das suas irmãs. Aleluia, ela ofertava na vida das suas irmãs. Eu falei: oh meu Deus, essa mulher era crente, né? Porque para ela ofertar na vida das irmãs, ela não tinha inveja. Para ela, porque eu entendo que eu aprendi uma coisa, né? Oferta tu dá para quem é maior que tu. Por isso quando nós trouxemos algo no altar, nós temos que trazer oferta, não esmola. Esmola tu dá para quem é menor que você, mas oferta nós damos para quem é maior que nós. Por isso, aleluia, que você não pode trazer qualquer centavo no altar, a menos que seja tudo que você tem. Porque quando você traz alguma coisa no altar, você tem que trazer oferta, porque você traz algo que é para alguém que é maior que você, que é o Senhor. Quem entendeu? Ok, aleluia. E essa mulher, a Bíblia diz que ela trazia ofertas para suas irmãs. Então eu posso identificar aqui que essa mulher não era invejosa. Essa mulher, aleluia, ofertava em amor. Como, pastora? A Bíblia diz que um dia ela fica doente e morre. Só que as irmãs da igreja, por isso que a palavra é a igreja que prepara o corpo para o avivamento. As mulheres da igreja, que eu entendo que é a igreja nova, a igreja do avivamento, a igreja do arrebatamento, elas não vai lá, bota a mulher no caixão e fala assim: deu, acabou. A Bíblia diz que a primeira coisa que elas fazem, elas lavam o corpo. Não pode, que só a apóstola, a pastora ouviu. A Bíblia diz que essas mulheres, elas não preparam o corpo para ser sepultado. Elas pegam e lavam o corpo. Está na Bíblia, você leu comigo. Pastor, o que tu está falando? Eu estou falando que Deus está erguendo uma igreja dentro da igreja. E eu não estou falando de placa denominacional, não estou falando de doutrina, não estou falando de religião. Eu estou falando de uma igreja, andaia saia.
Porque tem muito católico que vai chegar lá na nossa frente, e eu te garanto isso daí. Tem uma igreja dentro da igreja, lavando o corpo. Aleluia, como assim? Fazendo exatamente o que a pastora estava fazendo aqui, que eu só cutuquei o pastor Fred ali, ó. Porque a linguagem é igual. Porque a linguagem é do Espírito, a saia. Como, pastora? Quarta-feira eu fiz uma reunião e falei, tem adultério aqui. E em 7 dias vai saltar para fora tudo. Pronto, já começou a saltar. Porque nós temos que denunciar os pecados. Chega de ficar colocando o pecado debaixo do tapete. Chega de ficar encobrindo, a sujeira de uns mal lavados que não querem ser limpos. Chega, acabou esse negócio, acabou. Ou agora tu se santifica, ou tu se santifica. Existe uma igreja dentro da igreja, a saia, que está lavando o corpo. E ela não está lavando o corpo para provar para os outros que é mais santa. Ela está lavando o corpo porque está preparando o corpo de Cristo para o avivamento. Não existe avivamento sem santidade. Não existe, ouça, eu preguei uma palavra segunda lá, eu nem sei se vai pro ar ou não vai pro ar. Aleluia, eu só sei que a palavra era o seguinte: se existe vontade humana, não existe avivamento. Se existir vontade humana, não existe avivamento. Saia. Se existir vontade humana, não existe avivamento. Eu não sei qual que é a tua vontade humana. Talvez seja de me dar um soco agora. Aleluia, porque tem um monte de gente que não quer se lavar, que podia dizer essa manhã, podia calar a boca. Aleluia, não calo. Outro dia eu preguei até sem voz, porque eu recebi a palavra da voz do meu sacerdote, que diz que mesmo, aleluia, sem voz, a minha voz ia chegar no inferno com a potência que ela foi criada para chegar. E eu fico com a palavra daquele que é maior que eu e deu. Ouça, por favor. A Bíblia diz que essa igreja aqui, ela não prepara o corpo para o sepultamento. Ela não prepara o corpo, aleluia, para receber as honras funerárias. Ai! Porque tem gente que diz assim, acabou, agora não tem mais lugar para a igreja no Brasil, não tem mais lugar, não tem mais como fazer, as coisas estão cada vez mais difíceis. E eu digo para você, não seja a igreja que prepara o corpo para o sepultamento, seja a igreja que prepara o corpo para o avivamento. E aí, pastora, ela lavou o corpo, por favor, aleluia, lá na igreja nós estamos sendo moídos, mas moído. Quando a gente pensa, agora estamos limpos, aleluia, Deus vem lá e mostra mais um tanto de coisa que nós temos que se limpar. Aí a gente pensa, agora vai, e Deus, tem mais umas coisinhas aí, bem escondidinho, tem que sair. Aleluia. E eu não estou falando, porque quando fala de pecado, a primeira coisa que a igreja pensa é adultério. Os infelizes estão fumando e bebendo. As pessoas nunca pensam nos outros pecados. As pessoas não pensam na blasfêmia, não pensam. Tem uma palavra poderosa em Levítico, um dia eu vou pregar ainda sobre uma mulher que era israelita e o filho blasfemou contra Deus e Deus disse para Moisés, leva para fora do arraial e mata. Porque Deus falou comigo outro dia sobre idolatria. Eu não acredito nisso. Deus falou comigo outro dia sobre idolatria. E Deus falou, aleluia, que as pessoas acham que idolatria é só idolatrar aquelas imagens, né? De santinho lá, aleluia. As imagens de barro. Mas tem um monte de mulher dentro da igreja que idolatra o filho, que idolatra o marido, idolatra o ministério, idolatra a casa, idolatra andar amando. Ai, começaram a se mexer, pastor, agora o negócio tá pegando. Você sabe que, aleluia, eu procurei a palavra para mandar para a pastora sobre, eu prego sobre um monte de governo chamado educação. O que tu prega sobre isso? Eu prego que as faculdades nos Estados Unidos, elas foram fundadas sobre bases bíblicas, fundamentos bíblicos. Enquanto elas foram fundadas assim, e Deus era o centro dessas universidades, elas prepararam muitos e muitos presidentes da República dos Estados Unidos da América. Mas quando o centro dessas faculdades deixou de ser Deus para começar a ser o homem, porque elas se perderam no humanismo, então eles não elegeram mais presidente nenhum. E aconteceu isso dentro das casas. O centro das casas deixou de ser Deus para ser a mãe. A mãe é a rainha, a mãe é a rainha, a mãe é a rainha, a mãe é a rainha. E aonde que fica o rei dos reis e senhor dos senhores? Vou dizer de novo, aleluia. Matriarquia é um braço da bruxaria.
E todas aquelas mães que se querem ser idolatradas dentro de casa, elas têm um problema grave com Deus. E eu vou dizer de novo, nós temos que lavar o corpo. E se é eu que tenho que lavar essa parte, deixa para mim, Jesus. Aleluia. Matriarquia é um braço da bruxaria. Todas aquelas mães, Andaramanda Casa, que querem ser as rainhas do lar, elas têm um problema. E está doendo. Tá, porque eu estou até sando agora aqui. Aleluia. Outro dia eu estava pregando lá na igreja e Deus mandou eu falar um negócio. Quando Deus vai falar com Rebeca da Bíblia, quando Deus vai falar com a Rebeca da Bíblia sobre que ela está grávida, né, de gêmeos, Deus não fala assim, olha, tu tem 2 bebezinhos maravilhosos, guti, dentro da barriga. Deus fala assim para ela, tu tem 2 nações aí. E aí eu vou perguntar para as mães, coruja, que coruja é um demônio, coruja é um animal que anda com o pior demônio do inferno, mas nem vou entrar nesse quesito que eu não quero falar de demônio hoje, que eu estou bem. Olha, mas aí tem, não, eu sou mãe coruja. Você é, eu não sou. Não quero nem nunca ser. Ai, aleluia. Pelo amor de Deus. Agora eu fiz uma pergunta lá para a igreja. Tu cria uma nação igual tu cria um bebezinho, um bibelôzinho, aquele bibelô que ninguém pode meter a mão? Porque tem mãe que diz assim, ninguém mete a mão com meu filho. Mas nós não criamos uma nação como nós criamos um bibelô. Até porque bibelô ele fica num lugar só tira o pó, quando lembra, né? Aleluia. Nação não. E tem muitas mães que tiveram filhos, e os filhos são uma nação. Mas quiseram tratar o filho que nem bibelô, por isso que ficou do jeito que ficou. Andaramanda caia, sai, pergunta para Deus o que teu filho é. Vai que tu é mãe ou pai de uma nação inteira. E não se cria uma nação como se cria um bibelô, né? E eu não quero falar de idolatria, porque senão... Mas é que é falado na igreja só do pecado dos outros, mas nós temos que falar do nosso pecado. Nós temos que ser limpos do nosso pecado. Porque nós não temos autorização legal para limpar o pecado do irmão. Quem, aleluia, derramou sangue para limpar o pecado do irmão foi Jesus, não foi você. Então, nós temos que lavar o corpo como? Falando a verdade. E a verdade é, aleluia, que Deus tem que ser o centro da tua casa. Deus tem que ser o centro da tua família. Deus tem que ser o centro de toda a educação. Deus tem que ser o centro de toda a economia. Como que Deus é o centro da economia? Quando nós entendemos que tudo é dele. Se Deus manda dar tudo, dá tudo, aleluia. Ele dá de novo, fazer o quê? Aleluia. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, Jesus. Aleluia. Aí a segunda coisa que essa igreja faz, depois de lavar o corpo, eles não botam o corpo dentro de um caixão. Eles não botam o corpo dentro de um limite. Eles não botam o corpo dentro de uma caixa. Aonde que eles botam o corpo de Dorcas? No quarto alto. Meu Deus do céu. Se isso não é um segredo do chefe, eu não sei o que é. Ela manda cá, eu prego sobre isso, eu fico bem louca. Aleluia, sabe por quê? Um quarto alto. Para quem que eram os quartos altos que essa Israel fazia? Era para os profetas. Meu Deus! Lugar de atalaia, lugar de vigia, lugar de quem enxerga o que ninguém mais enxerga. Lugar sai daqueles que primeiro vê as coisas. Eles não botam o corpo, andóbia, súbia, de candácia. Eles não colocam o corpo dentro de uma caixa. Ai! Tem muita gente querendo colocar o corpo de Cristo dentro de uma caixa. Não vai funcionar. Daí depois, Deus, que eu não vou falar assim, Jesus. Depois fecha as igrejas e fala assim, não sei por que Deus me abandonou. Não é Deus que abandona, cara, mas tu quer botar o corpo dentro do caixão. O corpo de Cristo não foi gerado por nós, foi gerado por Deus. Aleluia. E não vai ficar dentro de um caixão. Não vai ficar. Essa igreja é a igreja que prepara o corpo de Cristo para o avivamento. Leva o corpo de Cristo aonde? Não importa que a situação está. Mas pastora está morto, não interessa. Dorcas estava morta. Quantas pessoas dentro da igreja que tu olha e fala assim, mas esse aí está morto, não presta mais para nada. Eu contei aqui a última vez que eu preguei. Um cara aprontou um negócio lá e eu fiquei brava. Meu Deus, a profetisa falou mais alto que a pastora. Aí o meu irmão, como é um pastorzão, falou, não, Paula, não vamos desistir dele. Eu falei, eu já desisti, cara, o Tato lutou sozinho. E ele lutou. O resumo da ópera é que o cara se consertou e ainda ganhou alma, e aleluia, está lá ganhando alma. Sabe por quê? Porque às vezes nós olhamos e falamos assim, esse aí está morto, não dá mais. Eu estou falando uma coisa que aconteceu comigo, eu não estou falando uma coisa que aconteceu com ninguém. Nós olhamos e dizemos assim, esse aí está morto.
Mas a Bíblia diz que essa igreja, essas mulheres que não têm nome, essas mulheres aqui, que lavaram o corpo de Dorcas e colocaram no lugar alto, não tem nome, a Bíblia não diz o nome delas. E essa igreja do avivamento, eu vou falar isso aí já. Essa semana eu tive que atender 2 jovens, bem jovens, coisa mais rica do mundo. Aleluia. Primeiro que eu gosto de conversar com gente inteligente, que daí tu aprende. Aleluia. E segundo que jovem, oh meu Deus do céu, que eles têm outra cabeça, tipo. E daí ele disse assim: pastora, eu queria pregar, olha a conversa, pastora. Eu queria pregar o evangelho. Ele falou assim: mas eu queria, chegar numa nação. Ó, ele não falou chegar numa igreja, tá entendendo? O nível de entendimento é outro, né, tá entendendo? Aí tem um monte de gente brigando para pregar num púlpito. Daí chega um jovem e fala assim: eu queria chegar numa nação. Cara, o entendimento é diferente. Quem é que está pegando a visão? E aí ele falou assim: eu queria chegar numa nação, eu queria pregar, eu queria que todo mundo se convertesse, eu queria que os paralíticos se levantassem, os mortos ressuscitassem. Ele falou assim: só que eu não queria que ninguém soubesse quem eu era. Eu queria que quando eu saísse de lá, alguém dissesse assim: olha, veio um cara aqui, nós não sabemos se ele veio em corpo, fora do corpo, nós não sabemos o nome dele, não sabemos de onde que veio, nem para onde que vai. Eu falei: cara, se Deus não vai usar isso aí, eu não sei quem ele vai usar. Aleluia, porque ele não quer aparecer. A Bíblia não diz o nome dessas mulheres, Andabia Súbia, que andaram mandando a casa lavar o corpo. Não diz o nome dessas mulheres que levaram Andabia Sai o corpo para o lugar alto. Mas elas são a igreja Andabia Sai que está preparando o corpo para o avivamento. E ninguém vai poder segurar essas daí. Por quê, pastora? Porque talvez na cidade não tinha ninguém para, aleluia, ser instrumento de Deus para ressuscitar o corpo. Mas ouviram falar que Pedro estava na cidade vizinha. Manda chamar Pedro então. Ok. Chega o profeta. Eu já estou acabando, só mais um pouquinho. Aleluia, mais 1h30, 2 horas. Chega Pedro, olha, manda a saia. Chega Pedro na cidade. E aquelas mulheres não vão para Pedro se lamuriar. Elas não vão lá falar mal da mulher que morreu. Elas não vão lá, aleluia, declarar por que a mulher morreu. Elas não vão lá fazer isso daí. A Bíblia diz, me ouça por favor, você leu comigo. A Bíblia diz que elas pegam as ofertas que essa mulher morta tinha dado para cada uma delas. Se isso não é evangelho, eu não sei o que é evangelho. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que tem uma coisa que fala de mim e fala de ti diante de Deus. E não é as nossas falácias, é a nossa oferta. A Bíblia diz que tem uma coisa que fala de mim e de ti diante de Deus. E não é as nossas falácias. Não é quantas nós pregamos nesse altar. Não é quantas amandaias súbias de cantar. Quantas palavras proféticas nós entregamos. Não é, aleluia. Não é quantos doentes foram curados. A Bíblia diz que o que fala de nós diante de Deus é a nossa oferta. Pensa numa oferta que falava. Pois é. A igreja do avivamento vai aprender a ofertar. A igreja do avivamento vai aprender a ofertar. Mas o que tem de gente que fala mal do carro que eu dirijo? Aí outro dia minha filha falou assim: mãe, quantos carros tu já ofertou? Eu falei: não sei, não fiz a conta, porque oferta a gente não contabiliza. Oferta a gente não contabiliza. A última vez que nós ofertamos carro, nós ofertamos 2 carros na mesma noite, no mesmo culto. Mas daí as pessoas não ofertam carro, mas querem ganhar carro. É um absurdo. Elas não ofertam dinheiro, mas querem ganhar dinheiro. Elas não ofertam comida, mas querem ganhar comida. Eu quero que você ouça bem. Lá na igreja de Caxias nós temos uma assistência social bem forte, graças a Deus. Graças a Deus, durante a pandemia a gente pôde ajudar muitas famílias, graças a Deus. Uma vez eu estava lá trabalhando e um cara chegou e falou assim: aqui que é a igreja da pastora? Eu falei: sim. Aí ele falou assim: eu tenho um caminhão para descarregar aqui. Eu falei: de quê? Eu vou de cobertor. Até hoje eu não sei de quem eu ganhei, mas eu ganhei um caminhão de cobertor para ajudar os moradores de rua. Uma vez eu estava lá e chegou um cara: nós queremos descarregar um caminhão. Eu falei: caminhão de quê? Caminhão de arroz. Eu falei: eu ganhei de quem? Uma empresa ficou sabendo lá do nosso trabalho social e nos deu um caminhão de arroz. Só que outro dia a assistência social estava na Pindaíba. E eu comecei a pedir alimento e nada. Nada. E eu falei: mas não é possível, meu pai. Aí veio uma irmã cheia de Deus e falou assim: pastora, eu tinha ganho umas roupas de uma loja, vamos fazer uma feira com essas roupas, e com o dinheiro da feira nós compramos comida. Eu falei: beleza, vamos comprar comida, nós temos que comprar comida, né? Tem gente precisando de comida.
Vamos comprar comida. Eu falei, tá bom. Fizemos uma feira. As irmãs, ô glória. Oh, como gosto de comprar, né? Aleluia. Compraram. E aí a pessoa foi orar. E aí o Senhor falou assim para mim, tá vendo, Paula? Só fazem alguma coisa se for por interesse. Eu falei, como assim? E Deus falou assim, por que elas gastaram R$20 numa blusa e não pegaram aqueles R$20 e foram comprar um saco de arroz? Não entendi, pastor, é interesse humano. Tem meia dúzia que entendeu aqui o que eu estou falando. Deus falou isso comigo. Deus falou comigo, por que R$20 para comprar uma blusa elas deram? Mas R$20 para comprar um saco de arroz não deram. Eu falei, mas tá lá na mandácia. Estamos tudo lascados. Aleluia. E aí, e Deus me ó. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Aí peguei a igreja. Porque é assim, se nós vamos ganhar alguma coisa em troca, então nós podemos pegar R$20, se for para comprar alguma coisa que vá nos agradar. Mas pegar R$20 e trazer, pelo amor de Deus, gente, para sustentar uma criança é R$30. Aonde que está a vergonha na nossa cara? Eu creio que aqui em nome de Jesus todo mundo tem um carnê. Mas, aleluia. Mas tem gente que diz assim, não posso, não tenho dinheiro, pelo amor de Deus, R$30. Você não come um X por R$30. Mas o X dá. Nós damos um jeitinho no X. Mas o carnê não dá. É uma falta. A igreja precisa parar de dar desculpa. Vou dizer de novo, andai, sai. E eu não quero nem saber se você gosta ou se você não gosta. O que eu tenho que falar acerca de oferta, eu vou falar. Porque a Bíblia diz que essa mulher, ela fazia roupas. E ela dava, aleluia, para suas irmãs. Número 1, aleluia, não era invejosa. Número 2, quando ela morre, as ofertas dela falam dela. E a igreja que prepara o corpo para o avivamento, elas não chegam para o profeta e começam a falar mal um dos outros, ou se lamuriar. A Bíblia diz que elas pegam as ofertas, trazem na mão do profeta e falam, está aqui ó, a oferta dela, o que tu vai fazer? Não é possível que duas pessoas estão entendendo. Imagina só todas aquelas mulheres, e tem mais, a Bíblia diz que elas eram viúvas. E o que isso tem a ver? A Bíblia diz assim no livro do profeta Isaías, aleluia, que os filhos da viúva e da desamparada são maiores, o número maiores do que as casadas. E hoje eu fiquei pensando nessa palavra, falei, Deus, mas eu sempre pensei que tu estava falando, aleluia, de mulher. E Deus falou assim, não, eu estou falando, aleluia, da igreja. Como assim, pastor? A igreja que escolheu, aleluia, pois eu prefiro enterrar. Eu prefiro, aleluia, que morra salvo do que vive em pecado. Foi assim que Deus falou comigo sobre a viúva. Eu prefiro que morra salvo do que viva em pecado. Mas nós não queremos isso. Nós queremos o quê? Nós queremos que Deus sempre tenha misericórdia. Nós queremos que a misericórdia de Deus seja maior do que os bilhões não sei de quem. Aleluia. Não funciona assim com Deus. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías que são maiores o número dos filhos da viúva, aleluia, do que da, aleluia, casada. Não, mas tem muita gente, aleluia, que continua casado com o pecado, continua casado com a blasfêmia, continua casado com a idolatria. Eu vou servir a Deus, mas eu não vou mudar. Bom, daí, primeiro, número 1, que não é servir a Deus. Número 2, aleluia, que não existe como nós estarmos na presença de Deus e não mudarmos. Não existe como andar amando a casa. Não existe como nós estarmos na presença de Deus e não mudarmos. Todo dia Deus está moldando alguma coisa em nós. Pensa numa semana que eu chorei que nem essa, Deus que me perdoe. Aleluia, porque Deus está nos moldando para algo grande que está vindo. E eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que se acostumou tanto a protelar as coisas. Eu não sei quem conhece a palavra procrastinar. Mas faz muitos anos que Deus está falando isso comigo. Mas só que nesse último ano, nesse ano de 2022, Deus está me moendo sobre isso. Procrastinar é o ato de adiar as coisas. E Deus falou comigo que a igreja dentro do Brasil, ela criou esse hábito. E ainda diz assim, eu sou brasileiro, vou dar um jeitinho na última hora. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Para a salvação não tem jeitinho. Para o avivamento não vai ter jeitinho. Vou dizer de novo, para salvação e para o avivamento não vai ter jeitinho. Tem gente que vai achar que é o gás da Coca-Cola para o avivamento e quando piscar os olhos, está fora do avivamento. O avivamento veio, aleluia, fez o que tinha que fazer. É capaz de Jesus ter voltado e as pessoas ainda esperando o avivamento. Porque ainda tem gente esperando o avivamento, mas ele já está sobre o Rio Grande do Sul. Eu vou dizer de novo, tem gente esperando o avivamento, mas ele já está sobre o Rio Grande do Sul.
E se você não se deu conta disso como gaúcho, tem um monte de gente de outro estado que já se deu conta disso. Sabe o que acontece? Mas pastora, como é que eu não estou vendo nada, não estou sentindo nada, não estou fluindo em nada? Por que será? Para um rio fluir, andará, manda, caia, sai. Eu vou dizer uma coisa, porque tem gente que diz assim, eu não vou ficar aqui não vai acontecer, eu quero ver. Eu vou dizer uma coisa, tem um segredo a água, e a água representa a palavra de Deus. A água, ela é especialista em contornar obstáculos. Ela vai fluir de qualquer jeito. Se ela não fluir através de você, vai fluir através de quem quer. E tem um monte de gente que quer. Tem um monte de gente que quer. Tem um monte de gente que quer. E daí, pastora? Daí acontece que o profeta, aleluia, depois de ter visto as ofertas que essa mulher fez, aleluia, a Bíblia diz que ele entra no quarto e fecha a porta, aleluia, e ele dá uma voz de comando para o corpo de Cristo, que vai viver o avivamento. Ele diz, Tabita, levanta-te. Ele não dá um xaramandaia, ele não fala em língua estranha, ele não faz uma oração daquelas lá que as pessoas gostam de fazer na frente dos outros. Não, ele dá uma voz de comando. O que tu quer dizer? Eu quero dizer que o corpo que vai se levantar no avivamento reconhece voz de comando de profeta. Talvez muitas pessoas já tivessem entrado naquele quarto e dito, vamos de uma vez, Dorcas, levanta, aleluia, ressuscita. Mas o corpo de Cristo que vai se levantar para o avivamento reconhece voz de comando. Não vai precisar falar 10 vezes. Não vai precisar um xaramandaia, não vai precisar falar língua estranha, não vai precisar fazer campanha. Eu vou falar algo que pode chocar vocês. O tempo de orar e jejuar é agora. Porque, aleluia, quando o derramar do Espírito começar de noite, não vai dar tempo. Você sabe que eu faço uma conferência nas nações. 40 dias antes da conferência nós começamos um jejum. Por quê? Porque para fazer essa conferência é terrível. O pastor Alessandro já esteve conosco numa dessas. É terrível, é uma guerra de altíssimo nível. Só que, aleluia, no dia da conferência eu não deixo ninguém jejuar. Eu peço para eles comerem bastante carne. Porque carne tem proteína e nós precisamos de uma guerra de alto nível de proteína no nosso corpo. Eu peço para eles jejuarem 40 dias, porque nós somos afrontados na rua, nós somos humilhados, é uma guerra. Mas, no dia da conferência, eu digo para eles, não jejuem, vocês têm que comer. Quem está me ouvindo? Essa palavra é similar para alguém que está aqui hoje que entende o que eu estou falando, porque eu estou falando em parábola. Aleluia. O corpo de Cristo que vai se levantar para o avivamento, reconhece voz de comando. Daí antes de eu orar, eu quero te perguntar, quem é a voz de comando sobre a tua vida? Sabe por quê? Porque nós temos um problema dentro da igreja, que é ouvir muitas vozes. Eu quero que se preste atenção aqui que eu já estou encerrando. Uma vez eu estava dentro do avião vindo de, não sei, de algum país aí. Só que eu viajo de noite, que é melhor para mim. E eu olhei pela janela do avião e aquelas densas trevas, assim, uma treva. Né? E quando nós passamos do limite do Brasil, então, meu Deus, parecia que o avião ia se desintegrar. E aí, eu falei assim para Deus, vem cá, Senhor. Como é que esse piloto aí, eu sou uma mulher simples, então eu peço as coisas para Deus. Eu falei, como é que esse piloto enxerga? Ele não está enxergando nada, né? Porque não tem como enxergar, uma treva do Satanás. Aí, o Senhor falou assim para mim, porque ele não está se movendo pelo que ele vê. Ele está se movendo por causa de uma ordem só, que veio da torre de comando. Não, eu vou dizer de novo, andar a mão da casa. Ele recebeu uma voz de comando, e ele está seguindo a voz de comando. Eu nunca mais esqueci isso. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente da igreja, que ouve tudo quanto é voz. Não, mas o fulano mandou ir para a direita, o ciclano para a esquerda, o Beltrano para cima, o outro para baixo. Sabe por que tem gente dentro da igreja que e o meu chefe chegou aqui? Porque também já entramos no secreto do homem agora. Sabe por que tem gente que nunca sai do lugar? Porque escuta um monte de voz. Não, mas o fulano está fazendo sucesso, vou ouvir ele. O ciclano está famoso, tem 100 mil visualizações, vou ouvir ele. Cara, decide quem é que você vai ouvir. Decide quem você vai ouvir. Decide. Porque eu tenho uma voz de comando sobre a minha vida. Eu tenho uma voz de comando. E olha, pode ser bispo, apóstolo, rei, sacerdote, não interessa. Eu tenho uma voz de comando sobre a minha vida. Uma voz de comando, andabia súbria, de candarábia saia. E andar a manda cá, sabe como é que tu chega nos lugares, pastor? Eu chego porque eu não escuto meia dúzia de vozes.
Eu escuto uma voz só, andar a mão da casa, e me nego a escutar outra. Outro dia eu falei lá na igreja, eu não ouço pregação de ninguém. E aí fui criticada, né? Porque é normal. Eu não estou nem aí para as críticas. Aleluia. Eu falei, não escuto mesmo, não escuto. Eu botei um dia uma pregação de um cara que eu respeito lá. E o cara falou assim, eu vou falar os corações de vocês. Eu falei, já não vou escutar mais, porque, aleluia, os corações são... É só o que eu escutei do cara, já desliguei. Já desliguei, porque, aleluia, porque o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz que é enganoso. A Bíblia diz que é enganoso. Andabia súbria. Aí vai lá na internet e escuta 200 vozes, mas a voz do teu pastor não escuta. Tu escuta 200, não, mas o coach lá está fazendo sucesso, vou ouvir ele. Vou fazer, ver como é que ele faz negócio. Aleluia. Quer fazer negócio? Teus pastores são prósperos. Então senta com Deus, pastor, fala assim, o que tu fez? Você prova? Entreguei tudo não, tá? Porque às vezes as pessoas me perguntam assim, pastor, como é que tu consegue ganhar dinheiro? É simples. É bem simples ganhar dinheiro. Só me move quando Deus diz vai e compra. Quando Deus diz vai e vende. Está na Bíblia. Está na Bíblia que Deus manda o profeta comprar uma propriedade, botar... vou de novo falar isso aí. Eu fico bravo. A Bíblia diz que Deus fala para o profeta assim, Juliano. Compra uma propriedade, pega a escritura, bota dentro de um vaso de barro e deixa lá. E eu vou te dizer quando que é para vender. Se isso aqui não é um segredo imobiliário, é o quê? Aí vem um monte de coach dizer que, por favor, vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia, compra quando Deus manda, vende quando Deus manda, aleluia, gasta só no que Deus manda. E se tiver que gastar em algum lugar, gasta no altar e deu para a bola. Aleluia, eu vou entregar um carro de presente pro meu cunhado, que não sei mais o que daí com meu vizinho, com meu primo, com meu tio, coitado é o diabo. Eu não dou oferta, oferta se dá para quem é maior que tu. Fica dando oferta para endemoniado e depois quer prosperar. Por favor, eu não tenho paciência com esse negócio. Porque tem um monte de gente dentro, e aqui, Deus está falando comigo porque o meu chefe está aqui. Eu entrei no secreto do homem e agora... Tem um monte de gente que entrou numa pindaíba aí financeira e não pergunta como, porque você vai ajudar quem não é crente. Vai ajudar a gente a endemoniar. Não posso ajudar só o que Deus mandar você ajudar. E também agora. Aí, pastora, daí o corpo ouve a voz de comando. Levanta-te. Levantou, pronto. E aí, pastora, a Bíblia diz que muitos creram. Aqui que eu quero encerrar. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente que não crê mais. Porque, aleluia, que a igreja, o corpo de Cristo entrou em descrédito tamanho. Aleluia. Por quê? Porque faz o que dá na telha. Faz o que tem vontade, quando tem vontade, como que tem vontade. Porque quando nós nos movemos debaixo de uma direção, quando nós nos movemos, aleluia, para gerar um milagre, Andabiaçai, quando nós nos movemos, Andaramandakaia, Subridika, Andarabiaçai, embaixo de uma voz de comando, muitos creram, aleluia, no Evangelho. Se isso não é Evangelho, é o quê? Aleluia, a Bíblia diz que Pedro apresenta ela viva. O que isso quer dizer, pastora? Aleluia. É que os profetas desse tempo, os de Deus, né? Aleluia, aqueles que ouvem uma voz de comando só, eles vão apresentar para o mundo. Estou profetizando. Eles vão apresentar para as nações. Eles vão apresentar, aleluia, para o Brasil, Andaramanda, Caia, Saia. Vão apresentar para a África, vão apresentar para a Europa, vão apresentar, Andaramanda, Caia, Subria, para quem tiver que apresentar uma igreja viva, um corpo vivo. Para quê, pastora? Para que todos creiam nele, Andabia, Subria, não no profeta, no corpo. Ouça, por favor. Nós não somos 4 paredes, nós não somos uma placa denominacional, nós não somos uma religião, nós somos uma igreja viva. As pessoas têm que crer nessa igreja viva. Eu descia de carro, e uma chuva que Deus mandava, e eu pensei assim, podia o Senhor me dar um segredo de novo sobre genética hoje para me falar lá? E Deus falou, não, você vai falar do corpo. É que eu estou tão cansado de falar do corpo, mas aleluia, o culto Deus fala, você tem que falar do corpo. Porque nós como igreja discernimos muito pouco o corpo. Eu vou dizer de novo, o profeta não é qualquer um. Pastor, não é qualquer um. O profeta apresenta para a cidade o corpo vivo. Se coloque de pé, por favor. O corpo. Andaramanda caia. Obrigado. Alamanda caia sobre de Candarábia. O profeta
apresenta para a cidade o corpo vivo. Apresenta para a cidade o corpo vivo. Existe uma igreja, dentro da igreja. Pastora, mas a palavra hoje não era para mulher. O único homem dessa história aqui era Pedro. Ele está me ouvindo? Aleluia. Por isso que Deus deu essa palavra. Aleluia. Sabe por quê? Porque essa Dorcas aí, cara, eu nem sei se tem outro lugar que fala dela, mas eu só sei que o que eu li eu fiquei bem louca. Porque essa mulher aí, ela ofertava na vida das irmãs dela, e isso prova para mim que ela não era invejosa. Ela cuidava, aleluia, das irmãs dela. Isso prova para mim, aleluia, que o coração dela era puro, não era virado. Aleluia, nem vou entrar. Aleluia. Não era puro. Andaramanda caia, sobre de candarábia sai. Sabe, Deus mandou eu profetizar segunda-feira que Deus ia esquadrinhar o coração das pessoas, ia mostrar para nós mesmos, todas as vezes que nós nos movemos com interesse, que nós nos movemos para ganhar algo em troca. Eu tenho certeza que quando Dorcas dava as ofertas para as mulheradas lá, ela não pensava que um dia ela ia morrer antes delas. E também talvez não pensava que quando ela morresse, iam lá orar para ela ressuscitar. Calcule. Eu não sei aqui, você. Eu já tentei me matar algumas vezes. E já crente, já. Tenho certeza que a pastora Nádia já ministrou isso. Uma vez eu fiquei 72 horas inconsciente. Eu não sei como que eu sobrevivi, só por causa de Deus. Meu irmão que me levou para o hospital. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu disse: para que vocês me salvaram? Por que vocês não me deixaram morrer? Aleluia. Talvez Dorcas nunca pensou que alguém ia lá, ia ressuscitar ela. Ela não deu aquela oferta pensando no que ela podia ganhar o dia que ela morresse. Vou dizer um negócio para você. Eu vou falar, pastor. Tem mulher que ela é tão controladora, que tem mulher que paga plano funerário. Deus falou assim comigo. Tem mulher que é tão controladora que ela paga seu próprio plano funerário. Pois quando eu morrer, eles que se virem. Ora bem, eu vou ficar me preocupando para depois que eu morrer. Já me preocupo demais vivo. Só que até essa semana, até Deus falar comigo, eu só brigava com a minha mãe por causa disso. Mas essa semana Deus falou comigo que isso é controle em nível master. A pessoa quer controlar até depois da morte. Seja liberta hoje em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, eu quero deixar tudo resolvido. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira porque Deus falou comigo. Isso é mentira. Isso é querer controlar até depois da morte. Pelo amor de Deus. Me ouça, por favor. Porque Deus, eu estou dizendo para você que Deus está nos moendo em nível assim, bem profundo. Bem profundo. Talvez nós conhecemos um tratar de Deus, um trabalhar de Deus, e umas lapadas superficialmente, mas Deus está nos tratando profundamente. Por quê, pastor? Deus falou com uma pastora lá, está aqui, a pastora misteriosa também. Uma pastora auxiliar que nós temos lá na igreja, ela está aqui hoje. Aleluia. Que no avivamento não vai ter essa conversa aí, vamos alisar, vamos passar a mão na... Não, vem cá, uma turma orou, foi curado, agora vai embora. Tem que vir outra turma aí. Vai embora de uma vez. Não tem esse negócio. Por isso que eu entendo que Deus está tratando a igreja nesse negócio de mimimi aí, ai. Aqui não precisa mais, que aqui está todo mundo curado, aleluia. Depois da ministração de tarde, hoje eu tenho certeza que está todo mundo curado. Mas é por isso que Deus não está mais com paciência com esses mimimi. Coitadinho de mim, mas que ninguém me dá atenção, porque ninguém fala comigo. Me autoriza a falar o que tu falou lá dos 5 mil? Aleluia. A pastora pregou lá quarta e falou assim: tem pessoa que fica bicudo quando o pastor não vai na casa deles. Aleluia. Mas daí tem pastor que a visão deles é 12 pessoas. Fiquei sabendo essa daí que, psicologicamente falando, uma assistente... Pastora, eu fiquei sabendo isso daí essa madrugada. Eu estava estudando. Uma assistente social que cuida de criança adotada só pode cuidar de 12. É ordem isso nos Estados Unidos. 12. Só de 12. Se isso daí não tem a ver com o evangelho, tem a ver com o quê? Mas aí se o seu pastor cuida só de 12, a visão dele é de 12, Deus abençoe ele, glória a Deus. Mas se o seu pastor, a visão é 28 países. Uma igreja para 5 mil pessoas sentadas, que é o que nós vamos construir em nome de Jesus. Aleluia. A visão de 15 mil, a visão de nações, como é que ele vai ficar visitando a tua casa, cara? Ela falou isso aí lá. Eu falei, meu Deus.
É verdade. Daí você, aleluia, anda com quem você quer, né? Mas se Deus hoje quer ampliar a tua visão, esse mimimi vai ter que ser curado. Hein? Ouça, uma assistente social nos Estados Unidos só pode cuidar de 12 crianças adotadas, só de 12. Eu não sei você, mas eu fui adotada pelo meu Senhor. Se a visão do seu pastor é 5.000, é nações, como é que ele vai ficar indo comer carne na tua casa de noite? Porque tem gente que é assim, se o pastor não for lá, eu vou ficar bicudo. Então fica. Vamos conversar com quem é adulto, aleluia, que é o avivamento. Vamos conversar com quem é adulto, aleluia, que é o avivamento. Vamos conversar com quem quer ser a diferença na cidade.